Caros espectadores da Ângeles TV, bem-vindos a mais um nosso programa, Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária. Olhar este mundo com outros olhos, com outro coração e percebermos que a Igreja vai um bocadinho mais longe do que o nosso círculo humano paroquial. E este Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária vai nos ajudar a ir a estas igrejas, a estes corações, a tantos irmãos nossos que vibram também com a mesma fé, a outros ritmos e a outras culturas. Neste nosso programa de hoje vamos ter uma voz feminina. Pela primeira vez vamos ter uma irmã religiosa. É a irmã Maria do Céu Costa. Irmã, bem-vinda ao nosso programa de hoje, Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária. E a irmã Céu tem 65 anos e quase todos eles dedicados à missão. Podia-nos fazer uma pequena apresentação da sua vida? Porque é que nasceu a sua vocação? Onde é que nasceu? Como nasceu? E como fez o seu percurso formativo? Exato. Eu sou irmã franciscana, missionária da Mãe do Divino Pastor. Eu nasci em Rapola do Coa, no dia 9 de junho de 1952. Fiz a escola primária na minha aldeia. Depois continuei os meus estudos no Porto. E quando tinha 17 anos, então decidi ser religiosa. A minha vocação iniciou na escola primária. Eu recordo muito bem que apareceram lá os missionários combonianos e falaram que havia muitos povos e culturas que não conheciam Jesus Cristo. E eu estava na catequese. Como é que era possível não conhecer se eu conhecia tão bem? E então entrou esta preocupação comigo, disse, eu gostaria de dar a conhecer Jesus Cristo. Mas claro, eu estava longe do missionário e então empurrei as minhas colegas todas para me colocar diante dele. E ele viu a minha inquietação e perguntou, e a menina, o que é que quer ser? E eu disse, eu quero ser missionária. Mas depois esqueci, quer dizer, aquilo era muito pequenina, esqueci. Mas sempre, de vez em quando, aparecia o ser missionária. Depois estive a estudar no Porto, no lar, porque estava longe de casa, numas irmãs, que é a congregação a qual pertenço, e aos 17 anos então decidi. E quem me abriu a porta foi em Fátima, e quem me abriu a porta foi uma irmã missionária. E ela disse-me, olha que aqui é uma congregação missionária. E eu disse, olha, se não fosse isso, eu também não entrava, porque eu quero mesmo ser missionária. E esta minha inquietação eu fui revelando, eu quero ser missionária, quero ser missionária. E então, à medida que os estudos, fui avançando nos estudos, fiz a licenciatura em Filosofia no Porto, no Campo Alegre. Depois as superioras enviaram-me para Proença Nova, para Fazendas de Almeirim, mas eu sempre com esta inquietação. E as superioras depois aceitaram. Enviaram-me para Moçambique. Já lá vamos, irmã, a Moçambique. Antes de mais, quero lhe dizer e salientar essa dimensão que você diz. Quer ser uma irmã missionária. Ou seja, a parte missionária faz toda a diferença. Sim. Podia ser de outra congregação religiosa, podia ter trabalhado em Portugal, mas a sua vida missionária tem oscilado entre duas dimensões missionárias muito interessantes. E dê-nos essa perspectiva de olhar o mundo a partir da primeira parte que esteve em Moçambique, durante 16 anos, de 1983 a 1998. Foi, digamos, a sua primeira experiência missionária. Sim. Conte-nos um pouco essa sua experiência. Foi uma experiência muito interessante. Portanto, a minha congregação tinha casa na Beira, foi para lá que me enviaram. Dei aulas, lecionei na escola Samora Moisés Machel, no ensino secundário. Foi uma experiência bonita. Eu já tinha alguma experiência de Portugal em relação ao ensino, mas quando cheguei ali, os meninos muito respeitosos, muito caladinhos, muito amorosos. Eu estava contente e feliz, não é? Mas eles também trouxavam de mim, porque a minha casa ficava junto da escola. E quando os meninos passavam em frente de casa, começavam a imitar-me.
até pensei a uma aula. Então já sabia que era para mim, porque eu dava muitos trabalhos de casa. Depois, portanto, estive lá um ano, outro ano, sempre a lecionar na escola, mas também, além de lecionar, eu também me dediquei à animação bíblica. Comecei a organizar grupos bíblicos, porque a Bíblia também sempre foi uma coisa que me inquietou muito, quer dizer que eu desde pequena comecei a ler muito e lia muito as histórias bíblicas, a história de José, a história de Jacó, interessei-me muito, muito pela Bíblia. Também os irmãos capuchinhos também me entusiasmaram pela Bíblia. Então comecei em Mataquana, na paróquia de Mataquana, comecei a organizar grupos bíblicos. E também comecei a construir escolas, porque havia muitas crianças que não tinham escola, estavam no meio da rua, sempre a brincar, não havia possibilidades. Então comecei a pedir aos meus amigos, a pessoas, e comecei a animar, comecei a iniciar a construção de escolas. E uma escola bem grande que ainda continua e que agora, hoje é a escola secundária, porque depois já deixei tudo, não é? Uma escola na paróquia de Fátima. Portanto, deixei escolas pequenas nos bairros de Mataquane e uma grande escola na paróquia de Fátima. Pronto, depois o tempo passou e a superiora perguntou, disse, olha, queres ir para Angola? Já lá vamos a Angola, irmã. Vamos primeiro ainda ao coração de Moçambique. Eu sei que a irmã tem experiência própria, que a recebi também durante um tempinho em Cabo Verde, enquanto eu lá estive. A irmã tem duas paixões, podemos assim dizer. A paixão pela educação e a paixão também pela Bíblia. Sim. E foi nessa dimensão da Bíblia que esteve comigo em Cabo Verde para dar uma formação bíblica aos paroquianos da nossa paróquia. Pode-nos falar um pouquinho como é que se pode articular educação e Bíblia, ou Bíblia e educação, porque estão relacionadas? Exatamente, eu relaciono muito, porque a Bíblia dá-nos orientações para a vida. E se a pessoa seguir os ensinamentos bíblicos, vai ser uma pessoa perfeita, uma pessoa solidária, uma pessoa que ama os outros. Então eu faço muito, muito esta ligação. E realmente nota-se quando a pessoa está dentro... Meditação da Bíblia, não é só conhecer a Bíblia por conhecer, mas também uma meditação. O aceitar Jesus Cristo na nossa vida transforma tudo. E isso depois, as pessoas que aceitam a Bíblia e aceitam os ensinamentos bíblicos, são pessoas, como diz a carta de São Paulo a Timóteo, não é? A Bíblia dá-nos sabedoria, leva-nos à salvação, a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia nos ensina, nos educa, nos convence, nos corrige e nos torna perfeitos e também nos leva a praticar a justiça. Portanto, para mim, a Bíblia é o motor, digamos, o motor de arranque para uma boa educação. Se a pessoa segue a Bíblia, é bem educado. Há dias cruzei-me consigo no Santuário de Fátima e a irmã estava numa semana de retiro. Sim. E eu tive a ousadia de lhe perguntar, irmã, então quem é que lhe vai orientar o retiro? E a sua resposta rápida foi a Bíblia. A Bíblia. Portanto, pode-nos contar um pouquinho como é que viveu um retiro de uma semana em silêncio? Sim. Com a orientação da Bíblia? Sim, porque eu leio a Bíblia, eu gosto muito das personagens bíblicas, e então leio a personagem, leio os textos que a Bíblia fala dessa personagem bíblica, depois tiro as características, como é que ela era, os problemas, o contexto, e estou muito assim ligada às personagens bíblicas. E também escrevo, quer dizer que eu depois de meditar numa personagem, escrevo aquilo que me ocorre sobre essa personagem. E tenho muitas brochuras já escritas e que divulgo sobre personagens bíblicas. E então não custa, o tempo passou rápido, foi rápido. Até porque eu agora também estou preocupada em também conhecer um bocadinho mais a história da Bíblia, os países que eram vizinhos do país de Israel, como é que havia a interação entre eles, as guerras, as confusões, e, portanto, aquilo é muito interessante. Eu fico tão ensimismada na Bíblia que o tempo passa rápido. Então, irmã, depois de 16 anos a olhar o mundo a partir de Moçambique, vem o novo desafio, que é até o dia de hoje, o desafio
de Angola, como missionária neste grande país, irmão e amigo, Angola. Sei que está lá há quase 18 anos e nestes 18 anos também tem desenvolvido um trabalho muito grande na educação e também na formação bíblica. Sim, tem sido foi para Angola, repetindo o continente africano, por pedido, como já disse, da sua superiora, mas com gosto também de estar neste país. Sim, sim. Angola, portanto, Moçambique, Angola é um país africano, não faz mal. Posso ir, já estou aqui há 16 anos, não há problema. Eu disse à superiora, se você me quiser mandar, estou disponível. E fui, quer dizer, eu no fim do ano estava em Moçambique e no princípio do ano, em março, já estava em Angola. Portanto, foi, digamos assim, uns 3 meses de diferença. Quer dizer, sair de um país e entrar no outro. Também eu já estava insatisfeita. Disse, mas então, quando é que eu vou para Angola? Porque saí de Moçambique e quando é que eu vou para Angola? E olha, foi rápido, as superioras enviaram-me. Depois eu tive que procurar casa porque a minha congregação não tinha casa em Angola. Eu estive com os padres claretianos uns meses até encontrar uma casa, encontrei. Depois a superiora enviou mais irmãs, pronto, iniciámos ali a comunidade, na Maianga, portanto ali perto do Prenda, perto também da Baía de Luanda, não está longe. E foi aí, portanto, a comunidade já estava constituída, éramos já 4 irmãs, e pronto, e começámos, eu comecei depois à procura de trabalho, porque aqui nós não tínhamos obras próprias lá, a congregação não tinha obras próprias, e então eu tinha conhecido o Dom Filomeno e o Dom Damião em Moçambique, eles tinham lá ido de visita, e então fui procurá-los e o Dom Filomeno disse, então com as suas habilitações pode trabalhar na Universidade Católica, e comecei logo em maio, já estava a lecionar na Universidade Católica. Pronto, primeiro deram-me a disciplina de História da Filosofia, porque era a minha licenciatura, não é? História da Filosofia. Comecei a lecionar essa disciplina, mas mais tarde passei para as disciplinas de Ética e de Cristianismo, porque fazia mais falta, uma vez que eu era madre e estava dentro do assunto. E então, eu agora, neste momento, estou a lecionar mais as disciplinas éticas. E sendo professora da Universidade Católica na grande cidade de Luanda, quais têm sido os desafios de passar estes valores da ética, da moral, da religião, a esta nova geração de alunos, a estes jovens do mundo de hoje? Sim, não é fácil, porque, sobretudo agora nos últimos anos, eu estou a notar uma diferença muito grande. Agora os alunos já não são tão passivos como antigamente, já há uma aceleração, já com estas novas tecnologias, já são muito mais irrequietos, e uma pessoa tem que ter muita paciência com eles. Mas à medida que a gente vai colocando questões, qual seria a melhor maneira de nos relacionarmos com os outros, a diferença entre a ética e a moral, portanto, tudo isso, eles no fim, quando faço a avaliação com eles disseram, sim, nós aprendemos muito com a senhora professora, um chamou-me doutora, outro chamou madre, então nós aprendemos muito e começamos a pensar realmente que é preciso pensar no nosso comportamento, não actuar de qualquer maneira. E isso dá-nos satisfação, porque, pronto, a gente está a contribuir para que as pessoas sejam mais honestas, mais responsáveis e que, no futuro, se comprometam com a sociedade e com a transformação da própria sociedade. Eu estou contente porque realmente muitos alunos passam por mim nesta disciplina e gosto muito, e eles também, o relacionamento com eles também é muito amigável e eu gosto. Portanto, é uma boa professora, não chumba muitos alunos. Não chumbo, mas alguns chumbo. Também tem alguns. Faz parte também da missão do professor. Não, mas 80%, essa missão às vezes também é ingrata. Não, 80%, 85% eles aprovam, né, na minha Muito bem, disciplina. irmã. Angola tem dado sinais de mudança ultimamente. Como é que você vê esta mudança, estas mudanças não só políticas, trabalhar nesta grande cidade que é Luanda, que tem os contrastes maiores que são notáveis a todos os níveis? Como é que você vê a situação da sociedade, da organização social, política,
deste país e desta cidade em concreto? Bom, é muito complicado falar de política, porque eu cheguei no tempo da guerra, e depois do tempo da guerra veio a paz. E reconstruir um país não é nada fácil. Eu acho que o José Eduardo dos Santos fez o que pôde, mas também os problemas acentuaram-se muito, sobretudo a corrupção. E então este desnivelamento, este desnível entre ricos e pobres acentua-se. O problema é que os ricos são uma pequena percentagem e têm muito mais do que a maioria é pobre, mas também há ricos e muito ricos. Então, assim, este desnível é que provoca muitas tensões. Mas o angolano é muito criativo, muito empreendedor. Ele pode ser pobre, mas faz maneira, pequenos negócios. Ele consegue, e depois também são muito solidários nas famílias, eles ajudam-se muito, e eles conseguem sobreviver. E eu me pergunto, mas como é que contam um salário mínimo tão baixo, como é que vocês conseguem sobreviver? Isso é desenrascar. Depois vem a corrupção, não é? Que também, na corrupção também, as pessoas tentam sobreviver à custa da corrupção. Evidentemente que esta maneira de viver trouxe muitos problemas. Um desses problemas foi que aqueles que possuíam mais colocaram as divisas no estrangeiro. E agora não há divisas no país. Os empresários querem divisas para pagar no exterior aquilo que importam e não têm, o banco não dá, ou se dá é com muita dificuldade. Então as coisas são complicadas. Agora, este presidente está a tentar fazer uma campanha para que as divisas venham ao país para se poder depois pagar as importações. Então, quer dizer, é muito complexa a situação, é muito complexa e eu também... Eu só estou a ver a situação, estou a ver que se poderia melhorar muito, mas há muita esperança. Agora os angolanos têm muita esperança neste novo presidente, no João Lourenço, e também no vice-presidente, o Dr. Bonito. Há muita esperança, muita esperança que o país melhore. Yeah. Um dos problemas visíveis, eu estive lá em 2016, na cidade de Luanda, não é? Em Angola, e fizemos uma missão no sul, no Lubango. Um dos problemas que é visível em Luanda é o perigo, o medo, a falta de segurança. A irmã pode-nos contar, eu sei que passou um episódio ultimamente, por isso é que veio a Portugal para se tratar e cuidar um bocadinho da saúde. A irmã há pouco tempo foi assaltada em Luanda, em plena Luanda, que foi um episódio assim um pouquinho preocupante para si. Pode-nos contar um pouco como é que aconteceu? Aconteceu da seguinte maneira, domingo de manhã, eu ia para Benfica, onde ajudo um padre que tem 17 centros, uma paróquia com 17 centros, o Padre Joaquim, e todos os domingos eu saio às 6 da manhã, mas em Angola às 6 da manhã é de dia. O Candongueiro, que é o transporte público, não estava a passar, e então eu fui mais adiante, avancei um bocadinho mais, onde os candongueiros param com toda a certeza, e há muitos candongueiros naquela paragem. Pronto, e eu esperei o candongueiro, Benfica, ia colocar o pé no carro, no candongueiro, e veio eu não vi a cara, eu só vi a cabeça assim, o cabelo, mas era um senhor já bem forte. Então pega na carteira que eu tinha, mas ele não conseguia tirar, porque eu tinha a mochila do material atrás, o material que levava para o material bíblico. Material bíblico, exato. E então ele puxou, como não conseguiu arrancar, deitou-me no chão, espeta-me, creio que foi uma faca ou um estilete, eu não sei, só vi sangue por todo lado, espeta-me aqui num braço e repassou o braço de um lado ao outro. E o sangue começa a correr por todo lado, e eu estava ali no chão, e eu já disse, bem, hoje eu vou para São Pedro, já não há maneira, porque eu estava a ver... São Pedro para o céu. São Pedro para o céu, sim. E eu estava a ver que não havia já maneira de sair dali, porque estava ensanguentada. As pessoas ainda pedi socorro, não quiseram socorrer, porque tinham medo da situação. Entretanto, eu levantei-me, não perdi os sentidos, levantei-me. Uma senhora lá teve pena de mim, tirou o lenço da cabeça e eu consegui amarrar o sangue, estagnar o sangue.
E depois o próprio Candangueiro, onde eu ia seguir, levaram-me ao Hospital do Prenda, mas aí também não fizeram grande coisa, só cozeram assim à pressa, de qualquer jeito. Entretanto, em Benfica estava à minha espera um casal para irmos mais longe da paróquia, é costume fazermos assim, o irmão Pacheco e a irmã Gisele. Então, quando souberam que me aconteceu isso, vieram rapidamente ao Hospital do Prenda. Entretanto, a minha superiora também foi avisada que aconteceu o acidente, também veio. E a minha superiora disse, não, isto aqui não está bem feito, eu quero uma coisa melhor. E então o casal disse, olha, nós conhecemos um doutor, um médico que pode fazer melhor. E então levaram-me a uma clínica particular e realmente fizeram um bom trabalho, só que fizeram um corte, o nervo ficou cortado. E então eu não estou a conseguir sensibilidade nestes três dedos, mas o médico já disse, já fica assim mesmo. Agora só pouco, com o tempo, é que poderá passar. Já aceitou isso com naturalidade? Sim, aceitei. E também não... E não tem medo de voltar para Angola? Não. Mas os crimes ali ainda são... o médico até disse, foi uma sorte você ficar com o braço. E quando eu vejo tantos crimes que matam a pessoa, roubam o carro, matam... Eu disse, eu ainda tive muita sorte. Eu não fiquei com raiva do ladrão, não fiquei. A situação é assim, muitos milhões de pessoas ali a tentar sobreviver, é muito... Irmã, para finalizar, e estamos quase a terminar o nosso programa, um dia se a sua superiora disser para você regressar a este canto aqui de Portugal, vai ser fácil, vai ser difícil, você de vez em quando vem a férias e tem partilhado comigo que aqui a nossa igreja é diferente. Como é que você encara se um dia a chamarem para vir trabalhar e animar missionariamente aqui em Portugal? Eu vou dizer à minha superiora que tenha paciência, mas que espere mais uns anos. Que espere mais uns anos, porque eu já não me adapto aqui. Eu vejo que as igrejas são muito mortas. A gente vai para a missa, tudo parado. E eu já estou habituada a bater palmas, a dançar, a gritar, sei lá, a viver a fé de um outro jeito. Eu vou dizer, espera mais uns aninhos que depois eu venho já. Também já tenho 65 anos, daqui a pouco terei que deixar, não é? Ainda é uma jovem. E quem sabe se um dia vem trazer toda essa alegria, toda essa motivação, todo esse aspecto positivo da igreja aqui a Portugal. Sim, mas eu acho que custa muito porque é um ambiente diferente. Eu estou aqui 8 dias em Portugal, já estou desejando voltar, já. Eu também ainda não disse, mas também gostaria de dizer que eu em Luanda também dou aulas, leciono no Seminário Maior de Luanda, do Sagrado Coração de Jesus, e também leciono a História da Filosofia Contemporânea. E pronto, eu tenho o tempo muito preenchido e também dou cursos bíblicos, preparo animadores bíblicos, praticamente há grupos bíblicos em quase todas as paróquias de Luanda. Eu preparo os animadores, formo os animadores, também formo monitores para que eles possam divulgar a Bíblia. Portanto, eu sinto-me bem, sinto-me realizada, sinto-me feliz e te agradeço a Deus toda esta minha vida. Irmã, muito obrigado por ter estado no nosso programa de hoje e certamente esta sua experiência missionária vai tocar o coração dos nossos espectadores. E gostaria de salientar que esta irmã, pelo seu testemunho, dá-nos esta riqueza de como é que o ritmo africano e, concretamente, o ritmo de Angola é diferente da nossa igreja daqui. Caro espectador, até o meu próximo programa, Olhar o Mundo numa Perspectiva Missionária.